capítulo 1147 de One Piece, de título Coisas que Nós Tememos, está entre nós e chegou aquela hora da semana que a gente vai dar aquela boa analisada no capítulo. Seja bem-vindo ao canal Bolha Anime e vamos logo nessa. Em mais um capítulo da história de capa da Yamato, agora a gente vê ela reencontrando com Raizou, que foi confirmado como Daimyo de Udon. Tudo parece bem aqui, com todos comendo e felizes depois da derrota do Who's Who, mas ao fundo a gente vê alguém com uma máscara na mão e esbravejando. Possivelmente algo tá acontecendo ali no fundo e a gente deve ver na semana que vem, mas vamos seguir aqui para a história principal. Temos aqui um pequeno flashback do Sol avisando para Robin e pro Chopper para eles se esconderem, porque ele reconheceu os Sommers como um dos Cavaleiros de Deus. Ele também comenta que todos eles são imortais, confirmando aqui que não era algo especial da Gunko, e sim de todos os Cavaleiros de Deus. O Sommers faz um leve comentário ali sobre o fato que Ohara então teve 2 sobreviventes, não apenas a Robin, e dá uma debochada do trabalho da marinha lá no Buster Call de Ohara. Vemos que a Robin já está em alerta, escondida dentro do cabelo do Sol, enquanto ela espera a oportunidade de seguir com o plano para resgatar as crianças. A Gunko então chega em cena e a gente vê que na semana passada ela não só foi capaz de acertar um golpe nos 4 chapéus de palhas de uma vez, como ela também foi capaz de completamente conter e capturar os 4. O Sommers pergunta se eles vão levar os chapéus de palha capturados com eles também, e o Killian já responde daquele jeito que vocês sabem que eu adoro. Como o Luffy agora é um Yonkou, eles não podem mexer com ele, afinal, mexer com um Yonkou pode acabar gerando um incidente de proporções imensuráveis. E o Luffy mostrou isso não muito tempo atrás, com o incidente de Egghead que causou toda essa confusão que eles estão tendo que resolver agora. Então o objetivo deles é só levar as crianças e deixar os chapéus de palha quietos. Temos um close ali nos chapéus de palha que foram capturados, a Nami tá revoltada com a situação, com o Sol derrotado e o Kron capturado, e ela até pergunta como que o Jinbei não deu conta de fazer nada. Pois é, Nami, eu fiz a mesma pergunta semana passada. O Jinbei manda ela ficar quieta e diz que tá pensando em como resolver a situação ali. Mas o que chama atenção aqui é que o Brook, de novo, parece saber mais que a gente e dá a entender que de alguma forma ele reconheceu a Gunko de algum lugar. A Gunko então se aproxima ali dele e aponta uma espada de setas pro Brook. Ela então pisa no Brook ali de uma forma bem dominante e começa um diálogo que a gente já esperava que poderia acontecer. Ela realmente reconhece o Brook como cantor da música favorita dela, mas ao invés disso ser algo que fizesse ela hesitar por ser fã, como uma boa dragoa celestial que ela é, ela ordena que ele se torne escravo dela e componha músicas pra ela. Os outros chapéus de palha presentes ali estranham que ela conhece as músicas do Brook, mas os Sommers já cortam o embalo dela falando que eles não querem confusão com quem? Com o Yonkou, né, galera? Mas ele nem precisava falar isso, galera, porque o Brook, num diálogo muito da hora, reafirma ali a sua lealdade ao Luffy, dizendo que ele deve sua lealdade apenas ao seu capitão e a ninguém mais. A Gunko até pergunta se a resposta dele vai ser a mesma, se ela dissesse que vai matar ele caso se recuse. E o Brook simplesmente diz que prefere a morte do que trair a lealdade que tem ao Luffy. Foda demais, não tem jeito, gente. A Gunko não fica satisfeita com a resposta, mas ela não pode matar ele de fato. Então ela só desconta sua raiva com um chute nele, porém ao fazer isso, temos a primeira reação estranha dela mesma. Depois de chutar o Brook, ela parece ter sentido um aperto no peito. Se isso foi por ser fã dele ou por algum motivo a mais, a gente ainda não sabe, mas esse aperto no peito sozinho ainda não significa muito, porque logo no quadro seguinte a gente vê que ela continua pisoteando o Brook com raiva várias vezes. O Sommers então se prepara para fazer a transmissão para todos em Elbaf usando o Dengomushi. Então a gente vê mais ou menos ali como que esse Dengomushi funciona. Ele parece receber o sinal de um Dendemushi pequeno e retransmitir essa mensagem para todos os outros Dendemushis pequenos da ilha. A mensagem então começa com o Sommers revelando ser o responsável por todas as coisas estranhas que estão acontecendo na ilha, e ele se identifica como Kaiken de Marigeoise, dizendo o seu nome, enquanto cada vez mais monstros de pesadelos aparecem pela ilha. Os gigantes ficam surpresos por se tratar de alguém do governo mundial, enquanto eles lutam ali com os monstros. Inclusive, alguns até se surpreendem com o porquê que ele está revelando a própria identidade. O Sommers também anuncia que eles estão sequestrando as crianças e que o Sol foi derrotado por eles. Ele também diz que mesmo que tentem resgatar as crianças, elas vão continuar andando em direção ao, entre aspas, objetivo. Ele também fala que o tal jogo vai começar agora. Enquanto isso, o Killingham pergunta se a professora gigante ali na escola sabe o nome de todas as crianças que eles raptaram, porque ele quer que ela informe o nome delas para os pais que estão ouvindo a transmissão. As crianças finalmente acordam e elas estão meio confusas ali, sem entender onde que elas estão e por que o corpo delas está se movendo sozinho. Apesar de elas não entenderem o que está acontecendo, o Kron, que estava acordado o tempo todo, sabe e conta para elas que elas estão sendo sequestradas. Enquanto as crianças todas estão assustadas, o Kron diz para elas ficarem tranquilas que, diferente delas, ele é um guerreiro de verdade. Mas logo em seguida, ele mesmo se caga de medo, porque no final das contas, os monstros que estão em volta deles ali são pesadelos das próprias crianças, né? Todas elas vão ter medo deles.
Ao entender a situação, os piratas gigantes decidem voltar com o barco e resgatar as crianças, mas eles reparam que um novo tipo de monstro estava quebrando partes do navio, mas de início não estava reconhecendo que monstro mulher era aquele. Mas rapidamente eles entendem, porque os monstros surgem do que as crianças têm medo. Eles finalmente reconhecem quem são esses novos monstros. São as suas próprias esposas com raiva. Afinal de contas, as crianças também têm medo das próprias mães quando elas estão muito putas. E daqui, os gigantes também ficam sem reação, porque eles também têm medo das próprias esposas quando elas estão bravas. Então, enquanto eles ficam pedindo desculpas para as próprias esposas pesadelo, elas detonam e derrubam o navio. O Somers só ri da situação, afinal até mesmo os grandes e orgulhosos piratas gigantes foram sobrepujados por algum dos monstros de pesadelo, e ele então direciona a mensagem para o Jaru, dizendo que na falta de um rei em Elbaf, o Jaru vai ser quem vai ter que tomar uma decisão. Vemos que a Ripley está bem próxima de onde o navio dos piratas gigantes caiu, então ela corre para lá para ver se todos estão bem. O Somers revela que seu objetivo é tornar os gigantes escravos de guerra, e vai usar as crianças como reféns para alcançar esse objetivo. Vemos então um pequeno mapa da região, localizando todos os grupos envolvidos nessa área. Na escola e biblioteca, que fica bem à direita ali, a gente tem a professora Angie, o diretor Kiba e o Killingham. Mas apesar de não estar sendo destacado nesse mapa, vale lembrar que também todas as outras crianças que ainda estão dormindo em modo de espera também estão aqui na escola. Um pouco mais à esquerda a gente tem a Gunko e os Somers, junto deles tem o Sol derrotado e 6 do Chapéu de Palha, Nami, Usopp, Brook e Jinbei, que foram capturados, e a Robin e o Chopper, que estão escondidos esperando ali uma deixa para atacar. À esquerda deles temos também as 10 crianças caminhando em direção ao porto. Logo acima desses dois grupos, temos o navio caído dos piratas gigantes e o grupo da Ripley e Frank, que apesar de não estar destacando, também conta com a Lilith e a Bonnie, se aproximando ali do navio dos gigantes. Na extremidade esquerda do mapa, a gente tem o Jaru ali também na Vila Oeste, o castelo na ponta esquerda do galho da árvore Adam e o porto com um navio aparentemente pronto para escapar por uma das pontes arco-íris. Aqui a gente começa até a revelação do nome das crianças. Algumas já eram conhecidas, mas em ordem a gente tem a Ilva, que é a tataraneta do Jaru, o Skard, que tá pensando se eles podem fazer alguma coisa ali nessa situação, o Olav, que tá achando que tudo isso é um sonho e ele também parece ser neto de algum dos piratas gigantes, a Karen, que só suspira sem surpresa, dizendo que sempre foi azarada, o Meg, que destaca a própria força e também parece ser filho de um dos piratas gigantes, a Rhonya, que tá super tranquila e de boa com a situação, o Bent, que tá mais preocupado com a reação da mãe dele, e a gente também sabe por mais cedo que ele é filho de um dos piratas gigantes, a Johanna, que curiosamente parece ser uma órfã, e o Bjorn, que parece ser um pouco mais individualista, pensando ali só em salvar a si mesmo. Mas o Somers finaliza dizendo que além das 9 crianças, mais uma que veio tentar salvar as outras também foi pega, e essa criança é o Kron. Vemos a Ripley ali reagindo preocupada com o Kron, e aqui eles já chegaram no navio e estão junto com os piratas gigantes e com o Gaban, que tá orgulhoso do filho por ter tentado resgatar as outras crianças. Então, o Somers dá a ordem que ele queria para os gigantes. Eles devem queimar a escola, que é inútil para a guerra, e também queimar a biblioteca, pois o passado é insignificante para eles. Fazendo isso, os gigantes devem jurar lealdade ao governo mundial. Se não fizerem, eles vão matar as crianças uma a uma. Os piratas gigantes não gostam nada dessa ideia e já se preparam para correr para onde o Somers está e partir para o combate. E aparentemente, quem vai ter que decidir o que vai ser feito é o Jaru. A professora Angie suplica para que não façam isso, porque a escola é um símbolo da Era de Paz de Elbaf, e a biblioteca guarda não só a história de Elbaf, mas como conhecimento perdido de Ohara. Não é um tesouro só dos gigantes, e sim do mundo inteiro, o que deixa o Somers ali bem irritado. E isso foi o necessário para mover os 2 peões que encerram o capítulo da semana. Robin e Gaban mostram as garras e se preparam para a violência, ambos dizendo que não vão permitir que isso aconteça. Um capítulo mais tranquilo essa semana, serviu mais para ajudar a gente a entender melhor o tabuleiro do jogo que está prestes a começar e onde cada peça estava no momento que o jogo começou. Apesar disso, ainda teve alguns pontos interessantes para observar. Vamos olhar para eles. O primeiro, assim como o Brook na semana passada, reconhecendo os Cavaleiros de Deus, essa semana a gente também teve o Sol fazendo a mesma coisa, mas ele ainda foi além. Ele não só sabia quem eles eram, mas também confirmou ali os poderes de imortais deles. À primeira vista, eu achei isso estranho. Ficou parecendo pra mim ali que agora todo mundo aparentemente sabe quem são esses caras. Mas eu me lembrei de um detalhe. O Sol, ele era um vice-almirante.
E em Egghead, quando Saturn foi se mostrar lá transformado, só os vice-almirantes tinham permissão para olhar para ele. Ou seja, talvez não seja tão incomum assim para marinheiros do nível vice-almirante ou superior terem conhecimento de ao menos algumas habilidades do nível mais alto dos soldados do governo. Eles devem conhecer a CP0, os Cavaleiros de Deus e coisas assim. Até porque, algum tempo atrás, ainda tinham os jogos onde os dragões celestiais iam e matavam pessoas para fazer pontos, igual em God Valley, e os Cavaleiros de Deus deviam ser conhecidos por essas pessoas, até porque a marinha sabia desses jogos. Então eu fiz uma possível conexão. Será que o reino que o Brook servia já foi vítima de um possível jogo desses antes de God Valley? Talvez seja assim que ele conheça os Cavaleiros de Deus. Até porque, falando no Brook, ele parece ter reconhecido a Gunko de alguma forma, inclusive de forma a chegar até a duvidar da possibilidade de ela ser alguém que ele reconheceria. Fica aqui minha teoria pra vocês. Será possível que, além do reino que o Brook servia como guarda há muito tempo atrás ter sido vítima de um desses jogos, a Gunko ou algum parente dela ter sido um participante ativo nessa época? E mais uma dúvida, há quanto tempo os Cavaleiros de Deus são imortais? Porque se eles são mesmo imortais igual os Goroseis, por que diabos o Garlin em God Valley era jovem e agora ele é velho? Eles envelhecem, mas não morrem? A dinâmica desse poder não tá 100% clara ainda, mas pouco a pouco a gente vai entendendo os detalhes dele. Ainda no assunto Brook, muito estranho a Gunko ter sentido um aperto no peito ao atacar ele. Seria isso um indício de algum tipo de empatia ou humanidade vindo dela? Ou será algo um pouco mais profundo? Afinal, apesar de ter a interpretação de que ela está atacando o ídolo dela, ainda tem mais um ponto que pode estar ligado a isso. Ela desobedeceu uma ordem dos Sommers e logo após fazer isso, ela sentiu um aperto no peito. Será que os Cavaleiros de Deus também têm algum tipo de punição que é ativa neles quando desobedecem ordens? E essa punição está sendo disfarçada pelo fato que a Gunko é fã do Brook pra gente ficar confuso com isso? Enfim, muitos pontos a se considerar, mas sem nada muito sólido ainda pra dar como certo. Pra fechar o assunto do Brook, eu só queria ressaltar o quão foda foi ele preferindo até a morte do que trair o Luffy. E o mais simbólico disso tudo é que vem não só de uma pessoa demonstrando lealdade, mas o Brook já morreu uma vez e voltou. Ele sabe exatamente como que é a dor de morrer, e mesmo assim, ele ainda prefere isso do que trair o seu capitão. Muito foda. Outro detalhe que me chamou a atenção é, o Sommers sabe quem é o Jarul. Isso me pegou um pouco desprevenido, mas um pouco também esperado, porque a gente já imaginava que o Jarul pode ter uma pitada de traição ali junto com o Harold, e agora o Sommers fala do Jarul múltiplas vezes. O Jarul parece estar sem as memórias por causa do dia da morte do Harold, mas me parece que ele tem um passado também com o governo mundial, e aqui o Sommers está tentando apelar para esse lado. Pode ser só uma impressão minha, mas eu acho que tem caroço nesse angu e a gente vai ver isso em algum momento mais pra frente. Outro detalhe é que a gente tem aqui todos os Chapéu de Palha que não fazem parte do trio monstro próximos dos Cavaleiros de Deus, o que pra mim deixa subentendido algo muito simples. Os Cavaleiros de Deus eles podem até ser fortes, mas eles não são oponentes para Luffy, Zoro e Sanji. Os três tiveram que ser removidos de cena ali para esses oponentes serem um pouco mais ameaçadores, mas se algum dos três estivesse aqui, eu acho que a situação seria completamente diferente. Na minha visão, tá claro nas entrelinhas que esse é o caso. Assim que os Cavaleiros de Deus terminarem de fazer as gracinhas deles aqui, o Luffy, Zoro e Sanji voltam e a situação acaba. Isso que é lidar com o bando de Yonkou, galera. Mas enquanto eles não chegam, vamos ver o Gaban, que também é absurdamente forte, e uma Robin ali movida pelo ódio lutando. Acho que eles vão aguentar bem a situação. E vocês, o que vocês acham? Fala aí nos comentários, deixa o like se vocês gostaram do vídeo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder a próxima análise na semana que vem. Os vídeos têm saído todos os sábados em semana de capítulo, ou no mais tardar, no domingo. Todo o apoio que vocês puderem dar ajuda demais. Um grande abraço e até semana que vem. Fui!